conhece essa palavra? Metanoia, levanta a mão, quero saber. Já ouviram falar em metanoia? Então, para quem não ouviu, pode baixar a mão. Quem não ouviu ou não sabe o que é a palavra metanoia, ela tem o significado de mudança de pensamento, ou mudança de atitude, mudança de vida. Nós precisamos sofrer uma metanoia quando nos arrependemos. Aquele que roubava, ele deixa de roubar, porque ele se arrependeu. Aquele que mentia, ele deixa de mentir, porque se arrependeu. Aquele que falava palavrão, deixa de falar palavrão, porque se arrependeu. Aquele que vivia na imoralidade sexual, ele deixa a imoralidade sexual, porque se arrependeu. A pessoa que se arrepende, ela evita cair no mesmo erro outras vezes. Um arrependimento sincero traz mudança de vida, traz uma metanoia, traz uma mudança de pensamento, traz uma mudança de ações, de atitudes. Então, um verdadeiro arrependimento, ele precisa passar por uma mudança de vida. E eu trouxe aqui alguns exemplos de arrependimento sincero. A Bíblia conta para nós uma história que se encontra lá em Lucas capítulo 15, de um cara chamado Filho Pródigo. Eu acredito que todos, ou a maioria, já ouviu falar dessa história, mas Jesus ele conta essa história, que fala de um jovem, igual vocês, igual a mim. Eu ainda estou jovem, viu? Tem cara de velho, mas estou jovem, tá? Um jovem que um belo dia ele chegou para o pai dele e falou assim: pai, eu quero minha herança toda, a minha parte da minha herança eu quero para mim, porque eu quero sair de casa, eu vou lá para a cidade grande, vou ter uma vida de rei, porque meu pai tem dinheiro, é poderoso, vou lá para a cidade grande, vou curtir a vida, vou aproveitar, e eu quero minha parte da herança. E aí o pai então fala assim: bom filho, tem certeza? Tem, eu quero ir lá, eu quero aproveitar o mundão que Deus fez aí, eu quero aproveitar. E aí então, aquele jovem vai, pega a sua parte da herança e vai para a cidade grande. Faz várias amizades, nossa, pessoas super legais. Ele ia para as baladas, ele ia para as festas, ele lá encontrava um monte de namoradinha, dava uns beijos na namoradinha, vivia uma vida de luxo, que todo mundo queria ter. Só que aí, o dinheiro foi acabando, ele foi gastando com bebida, foi gastando com as farras, com a festa. Aí de repente aqueles amigos que eram super legais, começou a todo mundo sumir. Ah não, tenho um compromisso, vou embora, ó, tchau, valeu, acabou o dinheiro, opa, estou indo embora, um abraço, valeu. E aí o dinheiro acabou, e ele ficou sozinho lá na cidade, sem ter onde dormir, sem ter o que comer. Ele foi lá trabalhar no meio do chiqueiro, no meio dos porcos, no lugar mais sujo que tinha. E Jesus contando a história, aquele jovem, ele estava com tanta fome, que ele estava desejando, ele estava com vontade de comer a comida que o porco comia, porque ele não tinha nada para comer. E aí, aquele jovem, ele tem um estralo assim, ó. Poxa vida, lá na casa do meu pai tinha tanta coisa boa, tinha roupa lavada, tinha comida. As pessoas que trabalhavam com meu pai, nossa, viviam super felizes, porque tinham tudo. As roupas limpas, não passavam fome, e eu estou aqui nessa sujeirada. Quer saber? Eu vou voltar para casa, e eu vou pedir para o meu pai, para mim ser um trabalhador lá da casa do meu pai, porque pelo menos lá eu vou ter minha roupinha limpa, vou poder comer a comida, e está tudo certo. E aí Jesus continua contando essa história, e aí aquele jovem ele vai indo para casa, e a hora que ele olha assim de longe, ele vê na casa dele um homem, está lá, de pé. E aquele homem, quando ele olha assim para aquele jovem, era o pai dele.
Aquele pai, ele abre os braços e vem correndo e abraça ele. E aí aquele jovem chega e fala assim: pai, eu pequei contra ti, eu pequei, eu vacilei. Me faz de mim um dos seus servos, eu quero trabalhar para o Senhor. Aquele pai chega e fala assim: deixa disso, mata um cordeiro aí, pessoal, vamos fazer uma festa. Mata um boi, vamos fazer um churrasco, vamos comemorar, porque aquele filho meu que foi embora, ele voltou para casa. Tirou, deu uma roupa nova para aquele filho, deu um anel, colocou um anel no dedo do filho, deu sandálias novas para aquele filho, porque aquele filho se arrependeu. Ele voltou para o lugar que ele não devia ter saído. E tinha alguém esperando ele de braços abertos. O pai que ama, o pai que ama. Então esse jovem aqui, ele se arrependeu de ter gastado todo o seu tempo, toda a sua grana, tudo que ele tinha, para viver uma ilusão. Mas ele teve uma escolha de voltar. Ele se arrependeu, ele voltou para trás. Ele se lembrou da casa do pai. Outro personagem bíblico que se arrependeu é um personagem que foi rei de Israel. É Davi. Lá no Salmo 51 vai trazer um pouco para nós sobre o pecado que Davi cometeu com Betseba. Davi era rei, e aí ele gostou de uma mulher que não era dele, teve relações com ela era casada. Ele pecou contra Deus. E o pecado trouxe ruína para ele. Mas ele se arrependeu. Davi clamou a Deus por perdão com o coração quebrantado. Ele se arrependeu, ele falou assim: não era para eu ter feito isso. Eu fiquei com uma mulher que não era minha. Eu vacilei. Senhor, tem misericórdia de mim, eu me arrependo do que eu fiz. E ele clamou a Deus por perdão, mas o preço foi alto que ele pagou. Mas ele se arrependeu. Deus teve misericórdia da vida de Davi. Ele se arrependeu, mesmo com um pecado tão terrível, a traição, a imoralidade sexual, mas ele se arrependeu. Ele teve tempo, ele teve chance de se arrepender. Outro exemplo de arrependimento se encontra na história de Jonas. Eita, Jonas, né? Jonas era um profeta de Deus, homem usado por Deus. E aí Deus usa Jonas e fala assim: Jonas, tem um povo que está pecando demais, está vacilando demais. E esse povo se chama Ninivita, é lá da cidade de Nínive. Era uma cidade assim que estava ao caos, era só pecado, era roubalheira, era destruição, era tudo que não prestava estava naquela cidade lá, só o caos. O caos, idolatria, feitiçaria, tudo que era problema. E aí Deus fala para Jonas: Jonas, você vai entrar num barquinho, você vai pegar e vai para Nínive, e vai pregar para eles, falar que eles estão errados, para eles se arrependerem. Aí Jonas fala assim: aquele povo chato, aquele povo que, olha, só faz coisa errada, eu vou ter que falar para esse povo chato? Vou nada, quero não. Eu vou para Tarsis, é mais legal, lá tem um povo europeu, bem legal, fica ali na Espanha, né? Vou lá para a Europa, é melhor. E aí sobre Jonas abate uma grande tempestade no barco de Jonas, e aí os marinheiros não sabiam o que fazer. Aí todo mundo começa a apertar Jonas: Jonas, para onde você vai? Para onde, o que está acontecendo? Porque essa tempestade não é normal, tem alguma coisa errada. Aí eles jogam a sorte e caem em Jonas. Falam assim: Jonas, você é o culpado, o que você fez? Aí Jonas fala: realmente, né? Eu tinha que ir para Nínive, mas eu estou indo para o outro lado. Aí ele fala assim: não, então vamos resolver o problema? Me joga no mar, e aí vocês vão ver que a tempestade vai parar.
Aí então os marinheiros falaram: ó, você está falando, nós vamos jogar. Jogou Jonas na água. A palavra de Deus diz que vem um grande peixe e engole ele. Engoliu Jonas. Olha a situação de Jonas, a tal ponto que as algas do mar enrolaram na cabeça dele. Ele ficou dentro da baleia, dentro do peixe, né? A gente fala baleia, mas um grande peixe. E ali ele orou ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sei que eu vacilei, eu saí dos teus caminhos, eu quis ir para um lado e era para o outro. E aí Deus manda aquele grande peixe vomitar Jonas. Vomitou numa praia. Quando Jonas olha, que praia que era? Lá em Nínive. Olha que coincidência, né? Foi parar lá em Nínive. E aí então Jonas começa a pregar: ó, vocês têm que se arrepender, porque Deus vai destruir vocês, vocês vão morrer, vocês tratam de se arrepender. Se vocês não se arrepender, vai vir tragédia, vai vir morte, vai vir destruição. Aí a palavra de Deus lá no livro de Jonas vai dizer para nós que aquele povo se arrependeu. O rei daquele povo falou assim: o quê? Destruição, não é isso que nós queremos. Manda todo mundo jejuar, manda todo mundo rasgar as roupas, todo mundo que está fazendo coisa errada vai parar de fazer coisa errada agora. E aí sabe o que a palavra de Deus diz? Que Deus perdoou aquele povo. Aquele povo não foi destruído, eles se converteram dos seus maus caminhos. Isso é arrepender-se. E aí você vai perguntar para mim então: pastor, legal, eu entendi o que é um verdadeiro arrependimento, eu entendi, vendo exemplos do que é um arrependimento, mas eu ainda não entendi por que eu tenho que me arrepender. Por que eu preciso deixar as coisas erradas que eu faço para trás? Por que eu preciso deixar as minhas malas para trás? Os meus fardos para trás? Por quê? Você precisa deixar, porque todos nós pecamos. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim, ó: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos contra Deus. Todos nós vacilamos contra Deus. Então por isso nós precisamos nos arrepender. Porque a gente pisa na bola com Deus constantemente. Nós somos humanos imperfeitos. Mas nós precisamos nos arrepender. Precisamos deixar as nossas malas para trás, porque nós pecamos, porque nós somos imperfeitos. O que mais, pastor? Por que eu preciso me arrepender dos meus pecados? Porque o pecado nos afasta de Deus. Olha só o que diz Isaías 59, 2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. A gente precisa se arrepender, porque o pecado nos distancia de Deus, nos distancia da presença de Deus, a tal ponto que ele não chega nem a nos ouvir mais, de tão longe que ele está. E se a gente não se arrepender, ele não vai ouvir a nossa oração. Quando nós clamarmos, ele não vai ouvir. Mas se nós nos arrependermos, a distância diminui, a gente fica bem pertinho dele. Aí nós vamos ouvir, ele vai ouvir o nosso clamor. Ele vai ouvir o nosso pedido de socorro. Ele vai estender a sua mão para nós. Mas nós precisamos nos arrepender para isso. Por que mais, pastor, eu preciso me arrepender? Porque o arrependimento é a condição para o perdão e a salvação. Olha o que diz 1 João 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados
e nos purificar de toda a injustiça. Quando nós nos arrependemos, nós recebemos perdão. Por isso precisamos nos arrepender. Precisamos deixar os nossos pecados para trás, a coisa que pesa para trás, para recebermos perdão, um perdão genuíno que vem de Jesus, a paz que só vem de Jesus. É por isso que o perdão ele é importante, porque ele traz salvação. Se nós nos arrependermos verdadeiramente, isso nos trará salvação. Então, quando nós nos arrependemos, há perdão de pecados, há comunhão com Deus, há uma transformação de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Aleluia! Se nós nos arrependermos, Deus faz nova todas as coisas. Aleluia! O nosso Deus é um Deus que não gosta de coisa velha, Ele gosta de coisa nova. Aleluia! E Ele quer te dar uma vida nova. Basta nos arrependermos. Quando nos arrependemos também, sabe o que acontece? Deus se alegra, tem uma festa lá no céu. Olha o que diz lá em Lucas 15:7. A alegria no céu por um pecador que se arrepende. Se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, a festa no céu, o povo do céu se alegra. A festa. A alegria no céu. Arrepender-se, meus irmãos, é um ato de humildade e fé. É reconhecer que nós erramos. É reconhecer que nós vacilamos muitas vezes. Mas é reconhecer também que existe um Deus que está pronto a nos perdoar. Ah, pastor, mas eu não leio muito a Bíblia, pastor. Eu nem sei muito bem o que é certo, o que é errado. Às vezes eu peco sem saber. Eu quero fazer uma leitura muito forte, que vai falar sobre as obras da carne. As obras da carne quer dizer os nossos desejos e as nossas vontades que afloram. E o que acontece quando esses desejos afloram? A gente põe em prática. Vamos ver. Gálatas 5, 19 e 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. E elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adorações a ídolos e feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, inveja, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Isso é forte. Se nós estamos vivendo coisas parecidas com essas, vivendo com farra, vivendo com imoralidade, com injustiça, com discórdia, brigando um com o outro, contenda um com o outro, nós não vamos entrar no avião para entrar no reino dos céus. Você precisa se arrepender e deixar essas coisas para trás. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E o alvo é Jesus. Nós precisamos deixar o velho homem para trás, as velhas coisas para trás, arrepender-se. Jesus hoje nos chama a um arrependimento genuíno.
Porque se não nos arrependermos, o destino é triste, é morte, é miséria, é tristeza, é sofrimento, é angústia, não é bom. Mas Deus está te chamando hoje para entrar nesse avião que vai te levar para um lugar onde esse Jesus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Lá não haverá tristeza, nem morte, nem choro, nem dor, porque as velhas coisas já passaram, e eis que tudo se faz novo. E o passaporte para entrar nesse avião é arrepender-se dos seus maus caminhos, se humilhar e orar e buscar a face desse Jesus. E então Ele nos ouvirá do céu e sarará a nossa terra, aleluia, sauriará, e Ele, aleluia, aleluia, Jesus, vai fazer nova todas as coisas. Ele sara a nossa terra, Ele sara as nossas feridas, Ele sara a terra seca, Ele sara. O passaporte precisa ser carimbado por Jesus, no meu e no seu coração. Para isso precisamos nos arrepender. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Eu vou descer aqui, quero ficar mais pertinho de vocês. Eu queria que você parasse por um momento e refletisse hoje na tua vida, como que está a sua vida hoje? Como que está o teu coração hoje? Será que a gente vacilou com Jesus hoje? Será que a gente pisou na bola com Deus hoje? A gente precisa de se arrepender? O seu coração está pesado? Está pesado por conta do nosso pecado? Que a gente comete, aí a gente pensa, fica aquela tristeza. Precisa se arrepender. Precisa deixar essa coisa para trás. Precisa abandonar os maus caminhos e se aproximar de Jesus. E eu quero orar com você. E essa oração que nós vamos fazer, nós vamos fechar os nossos olhos agora. E você vai pensar na tua vida hoje. Você vai pensar na sua vida hoje. Como que está o teu coração? Ele está pesado? Você precisa de se consertar com Jesus? Você precisa mudar a sua vida? Eu quero que você faça essa reflexão enquanto nós vamos fazer uma oração aqui. E eu quero que você feche os seus olhos. Senhor, aqui, Senhor, estão vários jovens, várias pessoas, vários irmãos, vários amigos em Jesus aqui. E a gente precisa se arrepender dos nossos maus caminhos. E muitas vezes, Senhor, a gente tem vacilado, a gente tem pisado na bola, a gente tem errado muitas vezes nas nossas ações, nas nossas falas, nos nossos gestos, naquilo que nós fazemos, pensamos, agimos, vemos. E muitas vezes, porque nós fazemos essas coisas, o nosso coração fica pesado com a mancha do pecado, o nosso coração fica sujo, o nosso coração fica uma imundícia muitas vezes, o nosso coração fica bagunçado. Mas Jesus é um Jesus que traz leveza. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele nos perdoa se nós nos arrependermos diante de Ti, Senhor. O Senhor é poderoso para nos perdoar e tirar todo o peso do nosso coração, tirar toda a tristeza do nosso coração e nos trazer salvação e vida eterna. Jesus, esquadrinha o nosso coração, esquadrinha a nossa vida, esquadrinha a nossa mente, esquadrinha a nossa vida. Olha para dentro de nós, faz uma análise minuciosa dentro de nós. E assim como o salmista diz: vê se há em mim algum caminho mau
e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia, Jesus. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelas veredas da justiça, pelas veredas, Senhor, pelos caminhos de vida eterna, de salvação, Jesus. Eu quero orar por cada irmão e cada irmã que está aqui nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém? E aí, como está o teu coração hoje? Está pesado? Você precisa de um encontro com esse Jesus? Você quer entrar nesse avião? Você hoje está decidido deixar essas coisas para trás? Os pecados para trás? Você quer se arrepender? Você entendeu que Deus falou com você que você precisa deixar esse velho homem para trás e nascer um novo nessa noite? Se você sente no teu coração nessa noite de vir à frente e aceitar esse Jesus no teu coração e ser carimbado, ser selado por Ele e se livrar do caminho da morte, eu queria que você viesse à frente, porque eu quero orar com você. Tem alguém que quer se arrepender dos seus pecados hoje? Tem alguém que quer se arrepender das suas falhas hoje? Tem alguém? Vem à frente, eu quero orar por você. Não fique com medo porque seu amigo está do lado, porque tem alguém te olhando. Não, é melhor nós estarmos bem com Deus do que com os homens. Porque se nós não estivermos bem com Deus, nós não vamos para o céu. Nós não vamos para um lugar chamado Nova Jerusalém, aonde mana leite e mel. Aleluia. Mas se você não se arrepender hoje dos seus maus caminhos, você vai morrer. Você vai ser destruído. E o tempo está próximo. A colheita será feita. Hoje é dia de se decidir. Hoje é dia de se arrepender. Nós vamos orar. Tem mais alguém que quer se arrepender? Vem aqui, eu quero orar por você. E Deus vai operar na tua vida. Tem alguém? Vem à frente. Não se intimide, não tenha vergonha. Jesus é quem te chama, não sou eu, não é o pastor Mateus. É Jesus que está batendo na tua porta hoje. Fala, Senhor. É Jesus. Tem alguém? Tem alguém? Vem à frente, eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Nós vamos orar. Vou orar, nós vamos orar por vocês. Tem mais alguém? Venha. A porta está aberta. A oportunidade está dada. O Jesus que perdoa está aqui. O teu coração está pesado, sobrecarregado. Ele chama: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, os aliviarei. E nós vamos orar. Enquanto nós estivermos orando, se tiver alguém que queira vir receber oração, vem à frente, nós vamos orar por você. Não tenha medo, é Jesus quem te chama. E nós vamos orar. Eu peço a contribuição dos pastores, presbíteros presentes para nos ajudarem em oração. E nós vamos orar pelos nossos irmãos e amigos. E vocês que estão em seus bancos, estendam suas mãos e orem uns pelos outros em nome de Jesus. Vamos orar, igreja, em nome de Jesus. O mar tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas,
mistério faz mãe de filhos. É o Deus que branda do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, vestida, escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, vestida, escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, do estéril faz mães de filhos. É o Deus que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Existe um nome sobre todo nome, e este nome é
é poderoso, sim, Jesus, Jesus. Aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão, Jesus. Aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão, Jesus. Aquele que morreu, mas ressuscitou e vive está para sempre, Jesus. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão, Jesus. Aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão, Jesus. Aquele que morreu, mas ressuscitou e vive está para sempre, Jesus. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus, louvado é teu nome, Senhor. Agradecido seja o teu nome, Jesus. Cantamos ao Cordeiro que venceu, Santo, Santo. 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 Santo Senhor, que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, 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 Santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, 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 Santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu.
Santo, 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 santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, 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 santo. Só tu és santo, exaltado, poderoso. Tu és exaltado, Senhor. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, santo. 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 Aleluia. Continue adorando esse Jesus que morreu na cruz. Aleluia. A palavra de Deus diz: quando os discípulos viram Jesus ser ascenso aos céus, apareceu um anjo e disse para eles: olha, da mesma forma que vocês viram ele subir aos céus, aleluia, ele vai voltar, aleluia. Com poder e glória ele voltará para buscar os seus amados, os seus escolhidos. Esse é o Jesus que merece adoração, irmãos. Ele voltará, aleluias, ele voltará. Ele voltará para buscar a mim e a você. Esteja com suas mãos limpas, esteja com seus pensamentos limpos. A palavra de Deus também diz: quem subirá no monte do Senhor? É uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? E aí vem a resposta: aquele que é puro de coração e limpo de mão, esse verá o Senhor. A palavra de Deus diz: aquele que está se sujando, suje-se mais ainda. Mas aquele que está se santificando, santifique-se mais ainda, porque Ele virá. Ele virá. Santifique-se, igreja. Santifique-se, irmão. Santifique-se, irmão. Se aproxime de Deus. Fique perto de Jesus. Não se suje pela mancha do pecado. Não se suje. Não troque a tua bênção por um prato de lentilha. Não troque a tua bênção por um pecado. Não troque a tua coroa. A palavra de Deus diz: cuide para que ninguém roube a tua coroa.
Tome cuidado. Tome cuidado. Continue perto desse Jesus. Leia a palavra dele. Busque a Ele. Aleluia. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto Ele está perto. Busque a Jesus. E nós vamos orar mais uma vez, porque o povo de Jesus ora, viu? Amém? E eu quero orar por cura nessa noite. Quero interceder por você. Você que está passando por alguma luta, por doenças físicas, doenças espirituais, doenças sentimentais, depressão, entre tantas outras coisas. Mas eu quero dizer para você que existe um Jesus que cura sim. Tem um Jesus que liberta sim. Eu sou prova disso. Eu sou prova desse amor. Aleluia. Um Deus que cura. Um Deus que cura. Eu quero contar um breve testemunho da minha vida, que aconteceu na minha casa, na minha família. Os irmãos não conhecem, mas eu tenho um irmão, meu irmão mais novo, chama Marcos. Os mais íntimos chamam de Marquinhos. Ele tem algumas deficiências. Ele tem autismo, ele tem síndrome de Down. E ele tinha uma doença chamada síndrome de West, que era uma doença que dava muita convulsão nele. E aí então, quando ele nasceu, ele foi aos médicos, os médicos analisaram, olharam e falaram para minha mãe a seguinte frase: olha, o seu filho, se ele viver muito, vai viver no máximo por 10 anos. Vai chegar só até os 10. Como é difícil ouvir isso, né? É difícil. E aí então, passaram-se alguns anos, meu irmão tinha as convulsões, porque a síndrome de West ela traz algumas convulsões. Mas um belo dia, uma pessoa veio até a minha casa, onde eu morava, e falou assim: olha, eu vim aqui para orar pelo Marquinhos. Eu vim aqui para orar por ele. E aí então, essa pessoa orou e foi embora para a casa dela. E desde aquela oração, o meu irmão nunca mais teve convulsão. É por isso que eu digo para você que Jesus cura sim. Eu vivi isso. Jesus cura sim. E para vocês contemplarem a glória de Deus, uma criança que não ia passar dos 10 anos, hoje está com 31 anos. Aleluia! Aleluias! Deus é o Deus da vida. Deus é o Deus da cura. Aquilo que é impossível aos olhos humanos não é impossível para Deus. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a palavra de Deus diz que você pode dizer para o problema ou para o monte: olha, sai daqui e vai para lá, e ele vai. Ele vai. Se você tiver fé hoje, Jesus pode te curar. Jesus pode te restaurar. Jesus pode mudar a sua história hoje. Assim como mudou a do meu irmão, Ele pode mudar a sua também. E Marquinhos é alegria para nós, viu? É bênção, está lá até hoje, abençoado por Deus. É a alegria da casa. Isso é prova que Deus cura. Então, se você quiser receber oração, quiser vir à frente, independente do problema que você está passando, seja doença sentimental que muito vivemos hoje, pessoas com depressão, tristeza profunda, problemas psicológicos, Jesus pode mudar a tua vida hoje. Jesus pode te trazer alegria hoje. Jesus pode converter a tristeza em alegria hoje. Se for problema físico, vem à frente, Ele pode curar você hoje, se for da vontade dEle.
Ele pode mudar, restaurar, pode inverter todo o quadro negativo. Basta termos fé em Jesus. E nós vamos orar. Se você quiser vir à frente e receber oração, venha. O pastor está aqui, eu estou aqui. Os demais pastores que estiverem aqui também para continuar nos ajudando em oração, nos ajudem. Porque eu acredito em milagre. Eu vivi um milagre. Eu acredito. E se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Amém? Nós vamos orar, igreja. Mais uma vez eu peço, estenda suas mãos. Intercedam pelos nossos irmãos, para que eles sejam curados, 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 curados. Em nome de Jesus, vamos orar. Estendam suas mãos, vamos orar. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. 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 Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo.
Jesus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Bendito é o nosso Deus, igreja. Deus é maravilhoso, igreja. Deus tem falado, continua falando. Ele continua falando, Ele está tocando nossos corações a cada dia. E muitas vezes você nesta noite pode ter sido tocado, pode ter sentido o toque do Espírito Santo. De repente você sentiu como que algo estivesse tentando te levantar do banco, você relutou. Você não aceitou, você continuou duro, irredutivo. Mas saiba de uma coisa, é o Espírito Santo de Deus falou no seu coração. É o Espírito Santo de Deus falou desde o início, desde o começo. Ele tem falado. E eu oro para você e peço que Deus toque cada vez mais. Você não continue relutando, porque breve Jesus voltará. É tempo de nós despertarmos. Eu quero neste momento agradecer a todos vocês que participaram conosco nesse momento tão especial de culto, de adoração a Deus. Você que nos visita, você que é membro da nossa igreja de outros lugares, assim como o pastor Emerson, sua esposa, filhos. Você também que é membro de outra igreja e participa conosco, Deus o abençoe grandiosamente. Você que não participa de nenhuma igreja, mas que esteve conosco nessa noite, que Deus os abençoe grandiosamente. Ficamos felizes com a presença de vocês. E a minha oração por vocês é que Deus as conduza debaixo das suas santas mãos. Minha oração por vocês é que o Espírito Santo de Deus continue falando lá no seu lar, lá no seu trabalho, lá no seu dia a dia. E continue, sabe, aquela voz do Espírito Santo falando: você é importante para Jesus. Grato a Deus pelo Ministério Jovem, né? Todo evento, grupo de louvor, que Deus abençoe grandiosamente. Todos aqueles que participaram para que esse momento acontecesse, né? Zé Roberto, Tiago Daniel, demais pessoas. Muito obrigado a todos vocês. Estamos finalizando este momento muito especial. Grato ao nosso bondoso e eterno Deus. Olha lá, vou para a vida eterna, última chamada. Última chamada. Talvez você pode dizer o seguinte: não, ainda tem muito tempo. Quem garante para você? Sabe por quê? O amanhã é o hoje que nós estamos vivendo. O amanhã é o hoje que estão vivendo. Porque quando eu chegar amanhã, é o hoje meu. E se eu chegar? Amém? Obrigado por tudo. Vamos despedir em nome de Jesus, tá? O Ministério de Crianças e Adolescentes, o MCA, tem preparado alguma coisa ali no fundo ali para levantar um fundo para o ministério, tá? Uma torta salgada. Quem sentiu o desejo, quiser comprar para ajudar o Ministério de Crianças e Adolescentes, junto com o Ministério Jovem, estão ali vendendo uma torta salgada. Amém? Vamos fechar nossos olhos e ser um despedido. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja sobre toda a igreja diz? Amém. Amém. Tenham todos uma boa noite e uma feliz semana. Dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei.
Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei sobre toda a terra. Novo som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na sua presença para receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, no grau de unção, no grau de unção. O som da festa vai subir, tua glória descerá. Se ouvirá o novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá o novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá o novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá o novo som de aleluia. Aleluia.